Hoje vamos falar sobre ovulação. Se estiver tentando engravidar, a ovulação é um ponto essencial. E entender como você pode determinar se está ovulando pode ser muito útil para programar a relação sexual e ter a maior chance de engravidar. Se você achou este conteúdo útil, inscreva-se no canal para obter mais conteúdo útil. Agora, em primeiro lugar, você não precisa monitorar seus ciclos. Não precisa cronometrá-los. Isso não é adequado para todo mundo. Algumas pessoas querem apenas começar a tentar e ver o que funciona para elas. Se você quiser tentar otimizar sua chance de engravidar todos os meses, vai querer aproveitar ao máximo os meses em que tiver a oportunidade. Portanto, é por aí que estamos começando hoje. Uma das principais perguntas que me fazem é: as pílulas anticoncepcionais afetam a fertilidade? E, especificamente, isso afeta a sua capacidade de engravidar quando você interrompe a pílula? Isso torna muito difícil distinguir entre esses sintomas. O folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante é o hormônio que faz com que os óvulos cresçam. Se o seu cérebro não enviar um sinal para que o hormônio folículo estimulante seja liberado, então você não vai ovular. Portanto, a pílula anticoncepcional de estrogênio e progesterona funciona impedindo a ocorrência da ovulação. A progesterona também afina o revestimento do endométrio. Suas menstruações não serão pesadas. Elas serão mais leves e fáceis. Portanto, geralmente você terá menstruações mais leves e menos dolorosas. E você não ovulará. Isso é realmente fundamental para entender como as pílulas anticoncepcionais funcionam. Uma coisa que eu odeio é que as pessoas falem sobre a síndrome pós-pílula anticoncepcional, ou falem sobre como a pílula anticoncepcional agora atrapalha sua menstruação. Ouça-me, se você estiver tomando suas pílulas anticoncepcionais todos os dias, como diz a embalagem, sua menstruação será regular. E isso é normal. Isso é bom. Quando você para de tomar a pílula, você não está mais fornecendo estrogênio e progesterona ao seu corpo, então seu corpo tem que produzi-lo sozinho. Isso não significa que a pílula tenha causado um problema. Se sua menstruação agora é irregular, isso pode significar que talvez você tenha tido um problema que estava tratando. Você estava tratando seu problema com pílulas anticoncepcionais. Agora que você não tem o estrogênio e a progesterona da pílula, cabe ao seu corpo fazer o trabalho. E talvez seu corpo não consiga por uma série de razões. E vale a pena obter uma avaliação de seu médico. Digamos que você não esteja tomando pílulas anticoncepcionais. E você não tem períodos regulares e previsíveis todos os meses. Se esse for o caso, é provável que você não esteja ovulando. Em estudos sobre controle de natalidade, às vezes as mulheres têm um mês de atraso na tentativa de engravidar nos primeiros 6 meses. Portanto, o grupo de mulheres que não usaram pílulas anticoncepcionais no último ano e que começaram a tentar engravidar, engravidariam, em média, em 3 ou 4 meses. Enquanto isso, para as mulheres que pararam de usar a pílula e que usaram a pílula no último ano, tentaram engravidar. Elas engravidavam em 4 a 5 meses. Portanto, houve uma diferença de cerca de um mês entre os dois grupos de mulheres nos primeiros 6 meses. Mas, aos 6 meses, não havia diferença. Pode levar cerca de um mês a mais para você começar a tentar engravidar. É provável que isso se deva ao impacto prolongado da progesterona sobre o revestimento endometrial, tornando-o mais fino. E levou algum tempo para o cérebro entrar em ação e liberar o hormônio folículo estimulante para que as mulheres pudessem começar a ovular. Houve uma certa eliminação das pessoas que não estavam ovulando. Dito isso, você não verá um prejuízo prolongado. Outra pergunta é: a pílula anticoncepcional impede que você tenha óvulos, já que não está ovulando? Para esclarecer, a cada ciclo menstrual, um grupo de cerca de 1.000 óvulos começa a amadurecer nos ovários, mas apenas um chega à ovulação. Os óvulos restantes nessa coorte morrem. Isso resulta em uma perda mensal contínua de óvulos, mesmo quando a ovulação ocorre a cada ciclo. A pílula anticoncepcional não impede que você tenha óvulos. Esses milhares de óvulos ainda estão saindo do cofre. Eles simplesmente não estão vendo nenhum hormônio folículo estimulante, portanto, nenhum deles está ovulando. Então, tópico número 2: como isso é diferente? Como o sangramento de implantação difere da menstruação ou de um aborto espontâneo?
Então agora podemos nos aprofundar em quando você não estiver mais usando contraceptivos hormonais e estiver pronta para ovular. O que vai acontecer? Portanto, o sinal número 1 de que você está ovulando são as menstruações regulares e previsíveis. Então, se você tem ciclos de 28 dias, isso significa que, dentro de 1 ou 2 dias do esperado. Literalmente, eu deveria ser capaz de lhe dar um calendário e você poderia olhar para ele e me dizer em que dia você acha que vai ovular. E você não deve se enganar por mais de 2 dias. E se você estiver, isso não é normal. E a maior probabilidade é que você, pelo menos, não esteja ovulando regularmente. A ovulação anormal pode ocorrer por uma variedade de razões. Portanto, pode ser porque o ovário não está respondendo. Portanto, ele pode não responder porque você tem uma falha ovariana ou porque você tem SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Pode ser porque os sinais cerebrais estão bagunçados. Isso pode ocorrer devido a uma doença da hipófise ou da tireoide, a altos níveis de estresse, perda de peso extrema ou exercícios. Portanto, há uma variedade de razões pelas quais seu corpo pode não enviar os hormônios certos. E todos eles estão associados a diferentes padrões. Mas se você estiver ovulando, como determinar quais dias estão realmente ovulando? O que sabemos é que o ovo vive depois de ser liberado por cerca de 24 horas. Então é isso mesmo, você tem 24 horas para fazer sexo se estiver tentando engravidar a partir dessa janela ovulatória. Portanto, não é muito tempo. Agora, o esperma, quando você tem relações sexuais, pode viver até 5 dias na vagina e no colo do útero para o trato reprodutivo feminino. Ok, agora, 5 dias é o limite. Pista número 2, cor. Trompas de falópio. E alguns podem ficar por mais um dia ou mais. Na verdade, são 48 horas. Mas se você fizer sexo em dias alternados durante a janela ovulatória, você está coberta. Isso ocorre porque os espermatozoides podem viver por cerca de 48 horas, como dissemos. E se você tiver espermatozoides lá, então o óvulo sai. Pista número 4, coagulação. Quando você começa a ver coágulos e um fluxo mais intenso, isso é um sinal claro de que é menstruação. Talvez você não se importe com isso. Tudo bem, minha menstruação é regular. Vamos fazer sexo em dias alternados. Isso deve ser ótimo. Pergunta comum: sexo todo dia ou em dias alternados é melhor? E eu sempre digo isso: fazer muito sexo não é ruim, desde que você seja consistente com isso. Isso significa que, se você realmente faz sexo todos os dias, está expondo alguns espermatozoides ao óvulo constantemente, e isso não tem problema. Se vocês não são pessoas que fazem sexo todos os dias e começam a fazer sexo todos os dias, isso pode dificultar a gravidez, portanto, você deve ser capaz de programar sua relação sexual adequadamente. Agora, se você quiser saber qual é sua janela fértil, uma maneira é o método do calendário. Portanto, se você pegar seu ciclo médio e subtraí-lo por 14, esse é o dia médio em que você ovula. As pessoas querem saber sobre a janela fértil. A janela fértil são os 5 dias que terminam na ovulação. E isso se deve ao tempo de vida do espermatozoide e à variabilidade do seu ciclo. Portanto, se seus dias de ciclo são a cada 28 dias, então 28 menos 14 é 14. Portanto, 14 é a duração média do ciclo lúteo. O que você verá é que, normalmente, você ovulará por volta do 14º dia. Portanto, o dia em que você ovula é o último dia de sua janela fértil. Portanto, sua janela fértil seria nos dias 10, 11, 12, 13 e 14. Certo? Esses seriam os principais dias para fazer sexo. Se sua menstruação é a cada 28 dias, comece a fazer sexo em dias alternados por volta do 10º dia. E você vai capturar sua janela fértil, se fizer isso por uma semana. No entanto, vou dizer o seguinte sobre o método do calendário: é basicamente o que acabei de explicar. A duração média do seu ciclo menstrual menos 14 indica sua janela fértil. Se você estiver usando um aplicativo, e se estiver assistindo a isso no YouTube, provavelmente está usando um aplicativo para inserir os dados do seu ciclo. Ei, eu adoro isso! Mas saiba que o aplicativo é uma fórmula matemática. O que acabei de dizer é o que o aplicativo está fazendo.
Antes da época dos aplicativos, fazíamos gráficos em papel quadriculado. As pessoas o traziam com seus calendários, e fazíamos tudo isso. Mas isso é apenas uma fórmula. Portanto, seu aplicativo está pegando a duração média do seu ciclo. E está modificando-a mês a mês à medida que obtém mais dados de você. E lhe diz qual é a sua janela fértil. E preste muita atenção se sua menstruação não for perfeitamente previsível dentro de 1 ou 2 dias do esperado, a fórmula está errada. A fórmula está errada. Estudos mostraram que as mulheres estão acompanhando seus ciclos com base nesse método de calendário colocado em um aplicativo e totalmente fazendo sexo nos dados errados da janela fértil. Os aplicativos são tão bons quanto os dados usados. Portanto, se os dados que você está fornecendo ao aplicativo são de que suas menstruações estão por toda parte, ele também lhe dará uma janela fértil por toda parte. Portanto, preste atenção para que você possa conhecer agora outras maneiras de detectar a ovulação. O segundo método para determinar se você está ovulando é o método do muco cervical. O monitoramento do muco cervical é uma maneira fácil de descobrir se você está ovulando. Sem dúvida, é a mais econômica. Então, o que você está fazendo para monitorar o muco cervical é pegar seus 2 dedos e colocá-los na vagina. Em seguida, você vai retirar o muco cervical e esticá-lo para que possa ver como ele é. Acredite em mim, isso parece estranho. Quando você fizer isso, saberá o que é muco cervical normal e o que não é. O que você está procurando é o muco cervical do tipo 4. O muco cervical do tipo 4 será elástico, com aspecto de clara de ovo. Então, pense na consistência da clara do ovo. Esse é o dia da ovulação. Portanto, se você verificar todos os dias, no dia em que tiver aquela clara de ovo elástica, os níveis de estrogênio estarão altos o suficiente para que você esteja ovulando. Esse é o seu dia de pico para ter relações sexuais se estiver fazendo o monitoramento do muco cervical. O terceiro método para determinar se você está ovulando é o teste do hormônio luteinizante. Eles também são conhecidos como kits de previsão de ovulação. Lembre-se de que o hormônio luteinizante é o sinal do cérebro que diz ao corpo que é hora de ovular. OPK é uma espécie de termo comum para o que usamos como kit de previsão de ovulação. É um kit urinário que você faz xixi em um bastão e obtém um pico. Então, você está medindo o LH. Há opções digitais. Há também opções que não são apenas uma linha plana. E ambas são ótimas. Se estiver usando a versão em linha, é necessário que a linha da tira de teste seja mais escura do que o controle. Se estiver usando a versão digital, ela apenas dirá se você ovulou, sim ou não. Gosto do digital porque acho que seu tempo é precioso. Não quero que você fique olhando para as tiras tentando dizer, a linha está mais escura ou mais clara. Mas isso depende de você. Certamente, o digital pode ser mais caro. Mas há algumas desvantagens. Portanto, é preciso verificar todos os dias. Verifique-o todos os dias, pois o surto pode durar apenas 24 horas. Além disso, o pico é liberado no início da manhã. Portanto, se você estiver no trabalho no início da manhã, verificar sua primeira urina matinal pode não funcionar para você. E isso é porque só porque seu cérebro está aumentando, não significa que ele ainda esteja em seu xixi. O horário ideal para verificar seu OPK é entre 10 horas e 14 horas todos os dias. E quando você obtém um positivo, é o LH que está surgindo no cérebro. Ele vai lhe dizer que seu ovário vai ovular no dia seguinte. Portanto, o segredo é que, se vocês estão em uma discussão e só vão ter relações sexuais 2 vezes para tentar engravidar, será no dia do OPK positivo e no dia seguinte. Porque o dia seguinte ao OPK positivo é o dia em que você estará ovulando e, portanto, o dia do positivo lhe dará um pequeno impulso de esperma, pronto e esperando pelo óvulo a qualquer momento que lhe seja liberado. Não verifique os OPKS depois de ter tido seu primeiro pico. Não verifique os OPKS no dia seguinte ao seu primeiro positivo, eles são inúteis. O corpo lúteo, que é o que o folículo produz progesterona, está produzindo progesterona de forma pulsátil devido à pulsação do LH durante toda a fase lútea. Então, você vai desperdiçar seu dinheiro e seu tempo verificando os picos de hormônio luteinizante. Depois de obter o primeiro positivo, você terá um grande aumento e, em seguida, verá pulsos. Então, o primeiro positivo lhe dirá quando você está ovulando. Os demais não valem a pena.
Portanto, não os use. Ok. Então, já examinamos o método do calendário, o muco cervical e os OPKS. O quarto método para descobrir se você está ovulando é chamado de método da temperatura corporal basal. A temperatura corporal basal é quando você mede sua temperatura logo pela manhã com um termômetro muito específico para que ele possa detectar esse tipo de mudanças micro-incrementais. Agora está correto. Depois que você ovula, seu corpo produz progesterona. Falamos sobre como o corpo lúteo produz progesterona. A progesterona aumenta a sua temperatura corporal. Portanto, é possível detectar uma mudança ou aumento na temperatura com esse termômetro específico. Portanto, se você observar uma mudança na temperatura, e agora sua temperatura está mais alta, isso confirma que você ovulou. Mas esse método não ajuda você a cronometrar sua relação sexual. Portanto, não é meu método favorito. Portanto, não adianta você dizer, ah, bem, agora eu já ovulei. E se você não fez sexo, isso não a ajudou? No entanto, se você registrar uma nova temperatura e suas menstruações forem perfeitamente regulares todos os dias, isso pode ajudar a ajustar e prever o próximo ciclo. Portanto, se seus ciclos são perfeitos, com 28 dias, e você sempre tem uma mudança de temperatura no dia 15. Então você sabe que a ovulação para você é por volta do dia 14. Portanto, pode ser útil para ciclos futuros se sua menstruação for previsível. Se sua menstruação não for previsível, não perca tempo monitorando a temperatura corporal basal. Não gaste sua preciosa energia mental fazendo esse método. Não vale a pena. Há também outras formas, como um bracelete e coisas do gênero, e é isso que eles fazem também. Eles verificam sua temperatura constantemente, então é um pouco menos complicado, mas os dados que você obtém são tão bons quanto os que você coloca. Portanto, se sua menstruação não é regular, essas pulseiras também não são boas o suficiente para você. O direcionamento para o seu dia-chave de ovulação pode ajudá-lo a tentar otimizar suas chances de engravidar. Se você não estiver ovulando, aqui vai meu apelo: por favor, não perca seu próprio tempo. Não dê ouvidos quando alguém lhe disser que você precisa esperar 6 meses ou um ano antes de consultar um médico de fertilidade ou seu obstetra. Se suas menstruações não são regulares e previsíveis, algo está errado, e você merece uma avaliação para descobrir isso antes que já esteja atrasada no jogo. Portanto, seja seu próprio defensor. Muito obrigado a vocês por assistirem. Por favor, curta e se inscreva no canal.